Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Mais uma manhã de domingo, mais uma lição, mais um tópico sobre oração que o nosso Deus preparou para nós. Primeiro para mim e agora para nós todos, para mim de novo e para vocês. Eu saúdo vocês com a graça do Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus bendito, eu sou muito grata, porque o Senhor me dá a responsabilidade, mas também me dá o privilégio de falar a respeito da Tua Palavra, de transmitir ensinamentos que o Senhor primeiramente revelou a mim. Muito obrigada, Deus. Eu, um vaso de barro, a quem o Senhor dá, por Tua graça e por Tua misericórdia, a possibilidade de ter dentro de mim, nesse momento, o Teu poder. E é desse poder que eu necessito para que a aula possa ser entendida, para que aquilo que é do Teu propósito ser ensinado, seja de fato ensinado e que Vilma se cale, mas o Senhor fale através dela. Ajuda-nos a entender e, acima de tudo, Senhor, a buscar, praticar aquilo que o Senhor traz para nós. Oro agradecida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e amadas, penúltima lição sobre oração. E nós vamos falar sobre uma lição cujo título é esse aqui. Voltando, a oração e os nãos de Deus. Muito interessante essa lição, muito interessante esse tema, porque isso faz parte da nossa vida. Quando a Bíblia, irmãos, ela nos estimula a orar, pedindo coisas. Deus espera isso de nós. Como diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, aí vem, apresentem seus pedidos a Deus. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós apresentemos, em vez de ficarmos ansiosos e preocupados do que não vai levar a nada, que nós apresentemos os nossos pedidos a Deus, a Ele. Quando a gente pede alguma coisa para alguém, irmãos, a gente espera uma resposta, é claro. E Deus sempre responde. Só quando a gente pede para uma outra pessoa, para um ser humano, a gente pode ter alguns tipos de resposta, né? A gente pode ter um sim definitivo, a gente pode ter um não definitivo, e às vezes a gente tem um talvez, quer dizer, uma coisa fica no meio do caminho. Aí não é nem sim completamente, nem não, às vezes é meio sim ou meio não, depende do seu ponto de vista. Por exemplo, tá calor, muito calor, e eu quero tomar sorvete, mas eu não tenho como sair de casa para ir buscar o sorvete, e nem para ir à sorveteria tomar sorvete lá. Mas supondo que eu peça para o meu marido, e meu marido é tão bonzinho, ele nunca diz não. Então o problema aí não vai ser o meu marido dizer não. Eu peço para ele buscar o sorvete, mas eu quero que ele vá numa determinada sorveteria que tem aquele sorvete que é aquele que eu gosto. E aí o meu marido vai. E ele traz de volta o sorvete que eu pedi. Eu fico feliz, eu recebi um sim. Essa é uma resposta sim ao meu desejo. Eu queria aquele sorvete daquela sorveteria e meu marido trouxe isso para mim.
Olha, aconteceu uma outra situação que já aconteceu, irmãos, eu vou lhes dizer que já aconteceu. Ele, toda a boa vontade que ele é peculiar, ele vai, ele até a sorveteria e volta. Só que quando ele volta com um sorvete que não é bem aquele que eu queria. Então, não foi um sim, ele trouxe sorvete, então o pedido foi atendido mais ou menos. Não é um não, mas é um sim, assim, não era bem aquilo que eu queria. E a terceira opção é assim: meu marido, com toda a boa vontade que ele sempre tem, sai, vai na sorveteria e volta de mãos vazias, porque a sorveteria está fechada. Então, esse foi um não do meu pedido. Assim acontece também quando a gente faz pedidos para Deus. Ele pode dizer sim, ele pode dizer sim, exatamente do jeito que a gente queria, ele responde. Ele pode dizer não, fechou a porta. Às vezes ele pode dar sim, não era bem aquilo que a gente queria, mas também não ficamos sem resposta, até um tanto afirmativa. O problema, gente, é uma coisa que se chama baixa tolerância à frustração. Já falei disso aqui com os irmãos, inclusive falei para os irmãos e irmãs que essa é uma coisa que precisa ser desenvolvida, não a baixa tolerância, mas a tolerância à frustração é uma coisa que precisa ser desenvolvida nas crianças, nos nossos filhos, vocês que têm netos, fiquem de olho nos netinhos também, porque as crianças, a gente desde criança precisa aprender a lidar com nãos. E nós como pais e alguns de vocês como avós precisam ensinar as crianças que na vida nós recebemos sims e a gente recebe também nãos. Por quê? Crianças que não são acostumadas a lidarem com os nãos que recebem, elas vão se tornar adultos, adolescentes e depois adultos com baixa tolerância à frustração. E elas vão ser sempre um problema para elas mesmas, elas vão ser sempre um problema para os outros. E a gente, em ambiente de trabalho, muitas vezes lida com pessoas que têm baixa tolerância à frustração, não sabem receber não. Na igreja, irmãos, é triste dizer isso, mas é muito frequente você encontrar algumas pessoas que não sabem receber não, que não sabem aceitar bem quando a gente não faz a vontade delas. Então, isso. E às vezes as pessoas têm a petulância e a audácia de ficar bravas com Deus quando Deus responde não para elas. E nós vamos então nessa aula, queridos e queridas, pensar um pouco a respeito dos nãos de Deus aos nossos pedidos em oração. E lembrando, né, irmãos e irmãs, Moisés recebeu o não de Deus, nós falamos sobre isso na aula da oração de Moisés, né? Moisés pediu para entrar na terra prometida, Deus chegou a dizer para ele: chega, 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 não vamos mais falar sobre esse assunto. É não. Deus falou não para Davi. Quando houve o problema do adultério, do filhinho da Batseba, o primeiro filho, e o menino ficou doente, e Davi pediu para que Deus poupasse a vida da criança. E Deus deu um grande não para ele, e Davi soube lidar com isso, diga-se de passagem. Davi falou, Deus falou não para Paulo, nós ainda vamos ver isso mais à frente na lição. Deus falou não até para Jesus. Então, quem somos nós para não aceitarmos os nãos de Deus, para não lidarmos bem com isso, para não aprendermos a lidar com os nãos de Deus? Seguindo o tópico número 1, hoje são 5, irmãos. Deus vê o que não conseguimos enxergar. Por que Ele nos diz não às vezes? Porque Ele está vendo muito mais do que a gente poderia enxergar. Numa determinada situação, nós fazemos um pedido a Ele, mas Ele sabe que por algum motivo aquilo tem coisas que nós não estamos enxergando que não vão ser boas para nós.
A gente lê lá em Hebreus 4,13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, meus queridos e minhas queridas, todas as coisas que a gente enxerga numa situação que nós levamos em oração a Deus, pedindo alguma coisa a Ele, nós vemos uma partezinha. Deus vê tudo. Como diz esse versículo, Deus vê tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. E, portanto, um não de Deus pode ser porque Ele está enxergando coisas que nós não estamos enxergando e que, com muita probabilidade, ou com praticamente certeza, não vão ser boas para nós. Podem até ser perigosas para nós. Então, pode ser esse o motivo de Deus nos dar um não. Ele enxerga o todo, nós não enxergamos. Compartilho com vocês, irmãos e irmãs, um pouco da minha vida. Muitos de vocês sabem, eu tenho um filho. Mas esse filho não foi a minha única gestação. Eu tive 5 gestações. 3 gestações antes do Gustavo, nosso filho, que não deram certo. E na minha 4ª gestação, Deus me abençoou com o Gustavo. Aí eu me senti segura, né? Porque apesar de ele ter nascido prematuro, eu tinha conseguido ter aquele filho. E eu nunca tive nenhuma dificuldade para engravidar, irmãos. A minha dificuldade era para levar uma gestação até o fim. E eu engravidei. Depois da gestação do Gustavo, eu engravidei de novo, de uma menininha. E eu estava me sentindo ótima, não tinha nada. Nenhuma das outras gestações anteriores eu tinha passado tão bem. Fiquei me sentindo segura. Só que aos 6 meses de gestação, a coisa desandou de novo e eu perdi aquela menininha. Aí, por que Deus disse não para outros filhos? Porque Deus é onisciente, porque Ele conhece todas as coisas. Eu só enxergava a dor de perder mais um bebê. Mas quando o meu Gustavo tinha uns 5 anos mais ou menos, apresentou-se o lúpus na minha vida. E durante alguns anos eu fiquei muito, muito, muito mal de saúde, irmãos. Eu não tinha condição de cuidar nem de um filho, nem de um, quanto mais de 2. Então, depois do ocorrido, diante de Deus eu falei, pois é, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não teria, o Senhor já me abençoou imensamente me dando o Gustavo, eu não teria condição de cuidar de 2 filhos. Então, assim, às vezes Deus enxerga todas as coisas, nós enxergamos em parte, Ele enxerga o todo. Seguinte. Deus tem sempre algo melhor para nós. E vemos lá em Tiago uma chamada feia. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E aí abaixo, irmãos, eu coloquei também, então, baseando-me nesse versículo, que são 3 problemas básicos, né, irmãos? Primeiro é não pedir. Ele diz lá, vocês não têm o que desejam porque não pedem. Quer dizer, a primeira coisa é não pedir. O primeiro erro é não pedir, né? Mas isso não tem muito a ver com a nossa lição, porque a nossa lição não tem a ver com não pedir, tem a ver com receber não depois que pede. Mas às vezes a gente não é. Tem gente que pensa assim, por que eu vou pedir? Deus já sabe, Ele conhece o meu coração, não preciso pedir. Não, precisa pedir sim. Precisa pedir.
A Bíblia diz que a gente precisa pedir. Mas então, o primeiro problema é não pedir. O segundo problema é pedir coisas erradas. Gente, tem gente que tem a falta de bom senso de pedir coisa errada para Deus. Coisa errada, errada mesmo. Por exemplo, pode ser que você desgoste de um irmão da igreja. Aí você começa a orar a Deus para levar ele embora da igreja, para ele desgostar da igreja, para ele mudar de cidade, sei lá o quê. Mas porque ele vai embora, porque ele te incomoda, ela te incomoda, e você fica pedindo essas coisas para ele. Não, é Deus que decide a vida do seu irmão, da sua irmã. Você não tem que pedir para ele ir embora, você tem que pedir a Deus amor por ele, por ela, para que você conviva fraternalmente com ele ou com ela. E outro problema é você, como diz ali em cima no versículo, pedir por motivação errada, concentração em pedidos egoístas. Então, como é isso, irmãos? Você pode fazer um pedido santo para Deus. Deus, eu quero te servir em tal cargo na igreja. Por favor, Deus, permita que eu ocupe tal e tal cargo na igreja. Eu vou te servir com todo o meu ser, com todo o meu esforço, com todo o meu amor. Mas, na verdade, lá no fundo do seu coração você tem inveja. Inveja da pessoa que está ocupando esse cargo. Difícil isso, né? Falar sobre isso, né, irmãos? Mas isso acontece. Você tem inveja da pessoa que está ocupando o cargo, você quer o cargo dela, para que você possa aparecer o tanto quanto ela aparece, que é o que você nota, porque na verdade o que você quer é aparecer, o que eu quero é aparecer, o que nós queremos é aparecer. Então nós levamos um pedido santo a Deus, nos dispondo a servi-lo naquele cargo, quando na verdade as nossas motivações são muito erradas. Portanto, a gente precisa ver se Deus não está deixando de nos atender, dando não na nossa cara, porque nós estamos pedindo coisas erradas, porque nós estamos pedindo coisas com motivações erradas. Continuando. Lá em Isaías 55, 8 e 9 é o texto destacado da nossa lição de hoje. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Gente, às vezes a gente está apequenando Deus, a gente está pedindo coisas para Ele que nem ele, quando Ele quer coisa muito melhor para nós. Como diz o texto que a gente leu, os pensamentos nossos não são os de Deus, os nossos caminhos não são os dele. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. E a gente se apequena, e apequena Deus junto com a gente, pedindo coisas pequenas para Ele, quando na verdade Ele tem planos de coisas maiores para nós. Então, às vezes, o não para as nossas coisas pequenas é porque nós precisamos pedir força, capacidade, sabedoria a Deus para nós alçarmos voos mais altos, porque Deus deseja que nós estejamos voando em alturas maiores, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Então, nós precisamos entender isso, que Deus quer coisas melhores. Então, ele pode estar dizendo não para coisas pequenas porque ele tem algo melhor para nós. E no versículo da parte inferior, lá o apóstolo Paulo falando aos filipenses: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. As pessoas gostam do versículo que vem a seguir, né, gente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Como diz, mas só como diz a NTLH, que eu gosto dessa tradução para esse versículo, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer coisa. É isso que esse versículo quer dizer. Não é que Deus vai fazer tudo o que eu queira. E como Deus quer
algo melhor para nós, uma das coisas de melhor que Ele tem para nós é nos fazer crescer, é nos fazer aprender. Enquanto nós não passamos por dificuldades, nós não aprendemos. Quando a gente tira todas as dificuldades da frente dos nossos filhos, meus queridos e minhas queridas, nós estamos criando gente despreparada para a vida. Porque as dificuldades nos obrigam a crescer. Eu era uma pessoa eu sempre fui muito introvertida, muito na minha casa, muito com a minha família. Até que eu entrei na universidade, eu morava em São Paulo e eu entrei na Unicamp, que é em Campinas. Não é longe de São Paulo, mas eu, a princípio, tive que ficar lá e morar lá. Eu entrei na faculdade com 17 anos e foi muito difícil. E eu falava, não, Senhor, eu não quero ficar. É longe, eu quero a minha casa, eu quero os meus pais, eu não quero ficar aí. E Deus, na sua infinita bondade, no ano seguinte, aí eu tranquei matrícula, aí no ano seguinte, Deus faz a vontade dele, que a vontade dele se cumpra, gente. No ano seguinte, sem nem fazer nenhum curso, nem nada, eu falei, eu vou prestar vestibular de novo, porque de repente vai ver que, né, assim, por graça de Deus, eu pego uma faculdade aqui em São Paulo mesmo, eu não preciso sair da minha casa, da casa dos meus pais. E fui lá de novo. Sabe quando é que você vai tranquilo? Porque você tem uma matrícula trancada. Então, se você não entrar em faculdade nenhuma que você queira, você volta para aquela. Gente, pois eu entrei novamente na Unicamp. Dá para achar que essa não era a vontade de Deus, mas a princípio eu não gostei muito não desse não de Deus. E depois eu fui muito grata a Deus, porque a Universidade Estadual de Campinas é uma universidade muito boa. E Deus foi muito bom, Ele me deu o melhor. Eu andei pensando em ir fazer faculdade particular em São Paulo, só para ficar em São Paulo, pois Ele me fez entrar novamente, me deu uma matrícula nova na Unicamp, porque esse era o melhor para mim, isso era o melhor para mim. Então, quando a gente aprende a conviver com as dificuldades e com os nãos, a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência de vida. E isso transforma, isso modifica, isso melhora o nosso caráter. É Deus trabalhando no nosso caráter, quando Ele nos dá esses nãos que nos fazem aprender. Terceiro tópico, Deus tem seu próprio propósito. O texto que está aí escrito diz: indo um pouco mais adiante, nós estamos falando sobre Jesus. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso está lá em Mateus 26, 39. Então, irmãos, como nós falamos no começo da lição, Deus disse não para o próprio filho dele. Deus disse não para Jesus. Lá no Getsemane, Jesus orou assim a Deus e disse: Se for possível, Pai, passa de mim este cálice de sofrimento, aquilo que eu estou destinado a passar. Mas Jesus mesmo completou a sua oração, mas que não se faça a minha vontade, que seja a tua vontade que seja feita. Jesus é um exemplo para nós. Nós oramos muito em cima de seja feita a nossa vontade, né? Tudo que nós pedimos para Deus, nós queremos que Ele arranje o mais rápido possível e aí a gente, né, para a gente poder ficar feliz, porque a gente acha que só vai ficar feliz se a gente receber sim os sims de Deus e nunca os nãos. Mas a gente tem que saber que, acima de tudo, Deus cumpre
os seus propósitos e não os nossos, porque os deles são muito superiores aos nossos. Deus tinha um propósito para Jesus, o Cristo. E para esse propósito se cumprir, Jesus precisaria morrer. Por isso ele disse não à vida de Jesus, porque a morte dele é que cumpriria o propósito de Deus desde tempos eternos. Portanto, vamos pensar nisso também, que Deus diz sim àquilo que cumpre os seus propósitos. Tem uma música do Asaf Borba que eu gosto muito, ela se chama Infinitamente Mais. E ela diz isso: sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. A gente diz que sabe que Deus é soberano, mas às vezes a gente não quer aceitar a soberania de Deus. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. E esses planos, esses caminhos e esses propósitos hão de se cumprir, porque os propósitos de Deus se cumprem. Então, voltando para o comecinho, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. É assim que a gente tem que levar a vida. É assim que nós devemos nos entregar nas mãos de Deus para que os propósitos dele se cumpram. Se os nossos propósitos baterem com os propósitos de Deus, abençoados somos, porque eles vão se cumprir. Não é assim que diz lá o salmista no Salmo 37, 4? Deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele cumprirá, né? Ele nos dará o desejo do nosso coração. Por que Ele vai nos dar o desejo do nosso coração? Porque o desejo do nosso coração cabe exatamente no propósito dele. Então vamos a cada dia e cheios de alegria nos colocar nas mãos desse Deus fiel, que tem os seus próprios planos, que tem os seus propósitos. Quarto tópico: sofrer em benefício de outras pessoas. Olha só o que Jesus disse lá em Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente diz que é seguidor de Jesus, mas Jesus colocou condições para a gente se dizer com propriedade sermos seguidores dele. Primeiro a gente tem que negar a nossa própria vontade. Agora há pouco nós estávamos falando sobre orações em que pedimos para ser feita a nossa vontade. Então Jesus já logo de cara pede: negue a sua vontade. Tome diariamente a sua cruz. É isso que estava dito lá no Lucas 9, 23. Tome a cada dia a sua cruz. O que é tomar a cruz? É seguir chorando, lamentando porque a cruz está pesada? Não. É abraçar a cruz a cada dia, porque a cruz, o que foi a cruz na vida de Jesus? A cruz significava a missão de Jesus, o ponto final da missão terrena de Jesus. Quase final, né? O ponto final foi a sua ressurreição e a sua ascensão depois. Mas para chegar nisso, ele teve que passar pela cruz. Essa era a missão dele. A nossa cruz nós devemos pegar e abraçar essa cruz, abraçar a missão que ele nos deu. E muitas vezes abraçar a missão e seguir a Jesus é dizer não para as coisas que a gente quer, é fazer as coisas, é enfrentar os nãos que Deus nos dá, a nossa vontade, para, no final das contas, sofrer em benefício de outras pessoas, sabe? Fazer sacrifício.
Não faz parte, como diz na nossa tradição, não faz parte da cultura da nossa época, da nossa sociedade, sofrer. Nem sofrer, todo mundo quer ser feliz, eu vivo para ser feliz, é isso que as pessoas dizem, não é? Eu quero é ser feliz. A gente quer ser feliz. Imagina se alguém fora, né, do pensamento do seguidor de Jesus, alguém vai querer sofrer por outro. A não ser que seja seu filho, né, sua filha. A gente aceita, né? Alguém próximo, seu pai, sua mãe. Mas a gente não quer, em geral, a gente não quer sofrer. A gente nem quer sofrer, muito menos sofrer pelos outros. Bem o contrário do que Jesus está propondo para aqueles que querem ser seus seguidores. Gente, às vezes, quando eu pego serviço de tradução muito grande, gente, eu tenho que trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E aí eu oro, eu vou confessar para os irmãos, eu oro, peço, Deus, não permita que eu tenha interrupções. Eu preciso cumprir as minhas cotas diárias, eu não posso ficar parando para atender as pessoas. Gente, quantas vezes? Logo depois que eu faço essa oração de manhã, o dia é uma sequência de interrupções, mas interrupções de gente que precisa conversar comigo. Essa semana mesmo, eu estava assim, empipinada, correndo, correndo, correndo. E uma vizinha despencou no meu colo. Ela colocou no grupo do bairro. Tem alguma médica, era um grupo de mulheres, né? Até alguma médica neste grupo? Eu podia ter fingido que não li, né? Mas eu fui no privado e conversei com ela. Falei, posso servir você em alguma coisa? Uma moça desesperada. Não era com ela o problema de saúde. Mas, gente, assim Deus faz as coisas. Ela precisava, não era só do médico, ela precisava de um neurologista. E eu fiquei assim, tão impressionada, porque Deus me colocou na vida daquela pessoa. E eu me propus a, daqui a algum tempo, passar aí à casa dela, conversar com ela. Mas assim, eu fiquei, gente, 1 hora falando com ela no telefone. Hora que eu não podia ter ficado fazendo isso, mas Deus nos honra. Quando a gente cumpre a vontade dele, ele me deu um não à minha oração, que eu pedi a ele para não ter interrupções. Eu tive, mas a causa era muito justa, né, irmãos? Muito, muito justa. E o último tópico, irmãos, é: todas as vezes em que Deus disser não, ele dispensará a sua graça. E lá vamos nós para 2 Coríntios 12, versos 8 e 9. Como eu comentei no começo da aula, Deus também falou não para Paulo. Mais de uma vez ele cita, né? Ele falou que uma vez ele queria ir fazer uma rota, né? Fazer um trajeto para um determinado lugar e Deus falou: não vai. O Espírito Santo o impediu, disse não para ele. E aqui? A gente lê assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Tirasse o quê? O espinho na carne, que ninguém vai ter a arrogância de dizer que tem certeza de saber o que é. Mas 3 vezes Paulo rogou ao Senhor que tirasse o espinho da carne dele. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Depois ele continua dizendo: porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí é o poder de Deus que prevalece na minha vida. Gente, Deus não prometeu para nenhum de nós que a nossa vida ia ser fácil. E nós vivemos atualmente, inclusive, numa fase bem difícil de vida em sociedade, de vida no mundo. Mas Deus prometeu sim que Ele ia nos sustentar na sua graça, que Ele ia, nas nossas lutas, nos amparar com a sua mão poderosa. Então, mesmo que Ele nos diga não, sendo Ele um Pai de amor,
Esse não vem envolto na graça maravilhosa, preciosa de Jesus. E para pensar e praticar, estamos terminando, né, irmãos? Para pensar e praticar. Deus pode nos dizer não. Algumas coisinhas aqui, alguns porquês ele diz não para nós. Porque ele vê muito além do que conseguimos enxergar. Como eu falei antes, ele vê o todo, ele sabe tudo que envolve a situação pela qual nós estamos fazendo pedidos, nós não vemos tudo. Então, tantas vezes ele nos diz não, porque nós não estamos enxergando o quadro todo e nem seria bom para nós que ele nos atendesse. Ele pode também nos dizer não porque tem algo melhor para nós. E às vezes a gente é bobinho mesmo, a gente se contenta com alguma coisa mais baixa, quando ele tem algo superior para nós. Devemos pensar nisso também, quando Deus nos diz não. Ele pode nos dizer não porque a prioridade é cumprir o propósito dele e não o nosso. Pode ser também porque ele está trabalhando no nosso crescimento, como a gente comentou. Dificuldades e nãos promovem crescimento, fazem a gente aprender e Deus está trabalhando no nosso caráter, no nosso crescimento. Ou ele pode estar trabalhando no nosso egoísmo, já que nós só pedimos coisa para nós mesmos, só que nós só queremos pensar no nosso bem-estar e nós nunca temos um pensamento para o outro. Ele vai dizendo não para nós e mostrando que nós somos egoístas. Mas quando ele responder com um não, sempre nos oferecerá sua preciosa graça. E para encerrar, isso aí está na revista, gente. Apesar de todas as dificuldades decorrentes dos nãos de Deus, uma coisa é certa: Deus sempre vai nos oferecer o melhor para podermos amadurecer e crescer na fé. Pode não ser aquele melhor que nós gostaríamos, que o nosso eu gostaria de receber. Mas olha o propósito de Deus para com os seus filhos amados. Vai nos oferecer o melhor para podermos amadurecer e crescer na fé. Irmãos, é isso. É assim. É isso que Deus nos traz nesta lição de hoje, a penúltima da série sobre oração. E, como sempre, nós vamos encerrar orando. Deus amado, bendito, Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo que vive em nós, eu te agradeço, porque através das orações nós temos um canal permanentemente aberto de relacionamento contigo. Senhor Deus, com essas são 12 lições em que são abordados temas referentes à oração. Que tudo que foi aprendido, falado e ouvido aqui faça diferença na nossa vida, porque se não fizer diferença foi totalmente inútil. Mas nós contamos com o teu poder, com a tua graça, para que as lições não tenham simplesmente passado pela nossa vida e preenchido horários nos domingos de manhã, mas que elas sejam úteis, proveitosas, transformadoras, Pai. Nós precisamos muito entender mais sobre oração, porque oração é essencial na vida de cada um de nós que crê em Ti. Cada um de nós, seguidores de Jesus ou Cristo. Muito obrigada pelas lições oportunas nesses tempos difíceis, em que o Senhor tem nos ensinado de maneiras diferentes. Por isso somos gratos também. E gratos por aquilo que o Senhor há de fazer, como fruto daquilo que a Tua palavra nos trouxe hoje. Eu oro, portanto, muito grata
em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, é isso, né? Vamos lá para a Assembleia. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.